Vamos lá, pessoal. Revisão rápida e direta ao ponto do artigo 218b. O foco aqui é no que realmente importa para a prova, naquilo que vai garantir os pontos que fazem a diferença na aprovação, sem enrolação. Então, a grande questão é, o que as bancas realmente cobram sobre esse artigo? A gente vai desvendar agora as pegadinhas mais clássicas e, claro, o que a jurisprudência já pacificou. Tudo para não perder ponto de bobeira, né? Ok, vamos começar com o mito número 1, aquele que derruba muito candidato. Achar que o crime do 218b precisa de um intermediário, sabe? O famoso cafetão. Mas olha, muito cuidado, porque a lei é bem mais ampla que isso. Pois é, essa ideia está completamente errada. É uma pegadinha clássica de prova, guarde isso. A presença de um intermediário não é requisito para o crime. E a realidade é que o alcance da lei é enorme. Olha só os verbos: submeter, induzir, atrair, facilitar, agenciar, permitir. Percebe? A intermediação é só uma das possibilidades. Qualquer uma dessas outras ações, sozinha, já é o suficiente para configurar o crime. Fique de olho nesses verbos. Certo, vamos para o mito número 2. Esse também é bem comum. A ideia de que precisa comprovar a tal da habitualidade, ou seja, que a exploração tem que acontecer várias vezes. De novo, errado. Essa história de habitualidade é tipo um fantasma da lei antiga. Para a redação atual do 218b, isso simplesmente não se aplica mais. O ponto de virada foi a reforma de 2009. É isso que tem que ficar na cabeça. Desde então, basta um único ato, um só. A habitualidade ficou lá atrás, na lei antiga. Hoje, um ato e pronto, o crime já está consumado. Beleza, vamos para o terceiro mito, que é sobre a idade da vítima. E aqui, nossa, aqui o pessoal se confunde bastante, principalmente quando mistura com outros crimes, tipo o estupro de vulnerável. É isso aí. Achar que a lei só protege menores de 14 anos? Não, não, não. Esse é o erro clássico que a banca adora cobrar. Olha só a diferença, fica bem claro aqui. No estupro de vulnerável, lá do 217A, a proteção é para menores de 14. Já aqui, no 218B, a proteção vai até os 18 anos incompletos. E por quê? Porque o foco do 218B é proteger o desenvolvimento da pessoa como um todo, não só punir um ato sexual isolado. É uma proteção muito mais ampla. E tudo isso que a gente conversou leva a gente para o coração do artigo 218b, a ideia central, a vulnerabilidade da vítima. E aqui, a palavra-chave é absoluta. O que significa vulnerabilidade absoluta? Significa que a lei presume, sem chance de discussão, que um menor de 18 anos é vulnerável. Não interessa se a pessoa parece madura, se tem experiência, nada disso. A lei parte do princípio que não existe consentimento válido para a própria exploração sexual. É uma presunção que não dá para derrubar. Simples assim. Então, olha só o que não precisa ser provado e o que é irrelevante para o processo. Se a vítima consentiu, não importa. Se tinha experiência sexual, não importa. Se já estava envolvida com prostituição, também não importa. Nada disso afasta o crime porque, de novo, para menores de 18 anos, a vulnerabilidade é absoluta. E isso não é só doutrina, não. É a posição firme do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Eles já bateram o martelo. A vulnerabilidade para esse crime é objetiva e absoluta quando a vítima for menor de 18 anos. É isso que vai cair na prova. Essa é a resposta certa. Ok, agora vamos para uma questão que já deu muito o que falar, mas que hoje está pacificada e é importantíssima. E o cliente, a pessoa que paga pelo ato sexual, ela também comete o crime? Pois bem, a visão antiga, que talvez ainda apareça em algum material desatualizado, dizia que não. Mas, para a prova, o que vale é a posição atual do STJ. E ela é categórica. Sim, o cliente que paga por sexo com um menor de 18 anos também responde pelo crime do artigo 218b. Tá aí, preto no branco, decisão do STJ. Por quê? Porque, ao pagar, o cliente está praticando um dos verbos do crime. Ele está submetendo a vítima à exploração. Ele é peça fundamental nesse ciclo. Então, para fins de concurso, não tenha dúvida, o cliente também responde. Beleza? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos para o resumão final. Aquela ficha para tirar um print para anotar no caderno de revisão. Aqui está tudo que a gente precisa saber. Olha que simples. Quem pode ser punido? Tanto o explorador, o facilitador, quanto o cliente, segundo a STJ.
Quem é a vítima? O menor de 18 anos, cuja vulnerabilidade é absoluta. E o que não precisa para ter o crime? A habitualidade, o intermediário ou o consentimento da vítima. Com isso aqui já se resolve uma montanha de questões. E, para não esquecer, a pena é pesada. Reclusão de 4 a 10 anos. Isso mostra o quanto o legislador considera essa conduta grave, né? É um crime sério. E para fechar, um pensamento final que ajuda a entender tudo isso. O objetivo da lei não é só punir um ato sexual, é muito maior. A ideia é proteger o desenvolvimento integral da pessoa, a formação psicológica, social. É por isso que a proteção é tão ampla e a vulnerabilidade é absoluta. Entender isso ajuda a fixar todos os outros pontos.